Livro de Apocalipse, vídeo extra 2: Princípios e chaves de interpretação ao livro de Apocalipse. Parte 1. Princípio 1. Nenhuma nova revelação em matéria de fé. Conforme o livro de Judas, versículo 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas confiada aos santos. Esta expressão de Judas, que está no final do versículo 3 desta epístola, é muito significativa. Judas diz, inspirado pelo Espírito Santo, a fé que já foi dada aos santos, ou como lemos, a fé uma vez por todas confiada aos santos. Dizer isso significa que após a primeira geração apostólica, uma nova revelação não virá. Significa que não virá uma suposta nova revelação com um novo anúncio. Significa que o que Deus teve que anunciar à nossa fé já foi anunciado. A fé que foi dada apenas uma vez e não precisamos acrescentar nada de novo a ela. Todo o conteúdo do que Deus revelou veio do coração de Deus, e o seu registro foi inspirado e está contido nas Sagradas Escrituras. Certamente, a partir de então, o Espírito Santo vem nos iluminar para nos dar revelação acerca do que está escrito na palavra. Mas uma nova Bíblia não aparecerá mais. Qualquer suposta outra Bíblia, qualquer outro suposto livro que se arrogue adicional a esta revelação, seja o Alcorão, o Livro de Mórmon ou qualquer outro texto que pretenda trazer um novo evangelho, é declarado anátema por Deus, por sua palavra. O apóstolo Paulo disse que nem eles, os apóstolos, nem mesmo um anjo do céu pode anunciar um evangelho diferente daquele que Jesus Cristo revelou e que os apóstolos anunciaram. Não é um evangelho dos apóstolos, é um evangelho de Deus através de Jesus Cristo. O Pai disse: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ouça-o." E o Senhor já revelou tudo o que ele tinha que revelar. A palavra de Deus já está completa. O corpus da verdade já foi manifestado. Já está escrito. Agora, o que podemos fazer é tentar penetrá-lo, entendê-lo com a ajuda do Espírito Santo. Mas já não pode ser dada uma nova revelação que tira ou acrescenta ou modifica a que temos na Bíblia. Deus já pronunciou anátema em qualquer outro alegado evangelho ou anúncio que não aquele que ele já anunciou. Os apóstolos já anunciaram e o Espírito Santo o inspirou para ser registrado e já está escrito na Bíblia. É por isso que falamos da fé que uma vez foi dada aos santos. O processo. É lógico que esse processo de revelação de Deus durou muitos anos. Deus revelou algo ao primeiro homem, e o que Deus revelou ao primeiro homem foi registrado na Bíblia. E então havia todo o processo de revelação dado aos patriarcas, todo o processo de Moisés, de Israel no deserto, de Israel em Canaã, de Josué, dos juízes, dos profetas. Depois veio o cativeiro babilônico,
Depois veio o período de Esdras. Então João Batista veio anunciar a vinda do Messias, e o Messias então aparece cumprindo as profecias, de acordo com uma primeira vinda que tinha que ser pagar o preço de nossos pecados, de acordo com a tipologia e a profecia, e ressuscitar no terceiro dia. Então ele ascende aos céus e envia o seu Espírito Santo. Com a morte do último dos 12 apóstolos do Cordeiro, que era o apóstolo João, o cânon das Sagradas Escrituras foi fechado e o corpo da verdade, a fé a ser revelada, foi completada. A fé que uma vez foi dada aos santos. Agora não estamos esperando novas revelações, mas apenas penetrar, com a ajuda do Espírito Santo, na revelação que já está completa, já está dada e já está na Bíblia. Foi precisamente o apóstolo João quem foi responsável por completar o cânon das Sagradas Escrituras. Todavia, mesmo com as palavras da profecia estando totalmente entregues, infelizmente isso foi um fato que não impediu posteriores revelações. Muitos falsos profetas se levantaram ao longo da história, recebendo supostas revelações. Tais supostas revelações geralmente sempre são interpretações descabidas de textos bíblicos, nas quais são desconsiderados o contexto, o sentido teológico e até mesmo contradizendo outras partes da Bíblia. Tudo que deveria ser revelado já o foi feito completamente. Deus não se esqueceu de nada, e tudo que aprouve a ele nos revelar está contido na sua palavra, que se autodeclara completa. Apocalipse 22, 18 a 19. Esta revelação completa está ao alcance de todos, e não apenas a um pequeno grupo de iluminados. A palavra de Deus tem poder próprio e independe de qualquer coisa para operar eficazmente, conforme diz Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus tem poder próprio, inerente a ela, pois ela não é uma palavra morta, mas sim viva. O apóstolo Paulo nos mostra como a palavra de Deus é suficiente para nos salvar completamente. A palavra salva, Efésios 1:13. A palavra santifica, 1 Timóteo 4:5. A palavra purifica, Efésios 5:26. A palavra gera fé, Romanos 10:17. Como uma palavra tão poderosa pode necessitar de alguma coisa? Como pode ser ligada a outra coisa a ponto de não subsistir sozinha? Ou como alguém pode afirmar que a palavra de Deus depende de alguém ou outra coisa para se manter? Para fins de leitura instrutiva, documentação histórica e etc., podemos incluir e apreciar muitos livros. Isto foi costumeiramente feito
pelos cristãos ao longo da história. Todavia, no que concerne à norma de fé e conduta cristã, e especificamente para fins doutrinários, nenhuma pessoa ou instituição pode arrogar-se detentora ou determinante de absolutamente nada. Nenhum outro documento pode alegar autoridade divina. Não há nenhuma pessoa ou instituição nos dias de hoje falando com a autoridade da palavra de Deus. Do contrário, suas palavras deveriam ser escritas e anexadas à Bíblia, como sendo a palavra de Deus. O cânon das Escrituras estaria sendo constantemente expandido. Atitudes em relação às Sagradas Escrituras. Primeira, racionalismo. Nega a possibilidade de qualquer revelação sobrenatural. Segunda, institucionalismo. As Escrituras são um produto da instituição eclesiástica, seja estatal, imperial ou privada, com o CNPJ, por exemplo. Por isso, a Bíblia não é a autoridade única ou final, está sujeita à instituição. Terceira, misticismo. A experiência pessoal tem a mesma autoridade das Escrituras, seja a vivência, visões ou sonhos e etc. A quarta, neo-ortodoxia. A Bíblia é uma testemunha falível da revelação de Deus na palavra. Quinta, seitas. A Bíblia e os escritos do líder ou fundador de cada seita possuem igual autoridade, estão em pé de igualdade com as Sagradas Escrituras. Sexta, ortodoxia. A Bíblia é a nossa única base de autoridade.